Frederico Silveira Nantes nasceu em 21 de 12 de 1979. É graduado em Educação Física pela Unicinos. Frederico é diretor de competições de clubes da Conebol desde 2018 até o momento. É responsável pela organização dos campeonatos de clubes da Conebol, produção e segurança nos estádios. Responsável pelo treinamento de todos os oficiais da partida da área de competições dos torneios da Conebol, delegados, oficiais de segurança e oficiais de mídia. Atualmente, Frederico Silveira mora em Assunção, no Paraguai. Boa noite! Vocês podem ver que está com o sol me brilhando, sol, mas a gente faz a gravação de tudo que é lugar, ainda mais quando é uma conversa internacional. Hoje temos como convidado, e com muito orgulho, posso dizer, foi meu aluno também, Frederico Nantes. Fred, aqui muito conhecido aqui da região, meu aluno da Fundação Evangélica. Hoje ele é o coordenador de competições da Conebol para clubes. E com muita honra, nos presenteia estar presente no programa Esporte na TV, aqui pela Vale TV, canal 14 da NET, também pelo Facebook e YouTube, também da Vale TV. Seja bem-vindo, Frederico Nantes. Muito obrigado, boa noite a todos, é um prazer estar participando contigo. Cláudio, a gente que se conhece há bastante tempo, como tu mesmo mencionou, fui teu aluno na Fundação Evangélica e agora é um prazer estar participando contigo do programa. Muito legal. Muitas pessoas desse período, desde que a gente já está com o programa, desde o início de fevereiro, sempre pediram. E o Fred, quando é que vai aparecer? E o Frederico, quando é que nós vamos poder ter notícias? Então vamos começar com o Frederico, aluno e atleta. Como é que foi esse vínculo com o esporte e da onde surgiu o Frederico? Bom, o esporte sempre esteve presente na minha vida, Cláudia. Assim, em casa, a gente tinha... era inegociável estudar e fazer um esporte. Isso sempre teve... foi a nossa criação, minha e dos meus irmãos. A gente sempre... era a nossa obrigação fazer estudar, ir bem na escola e fazer um esporte. Podia escolher o esporte que queria fazer, mas a gente sempre fez o esporte. Eu participei, assim, eu fiz quase tudo de esporte que tu possa imaginar, começando com natação, fiz ginástica olímpica na época, que era ginástica olímpica. Imagina hoje eu com 1,92 m fazendo ginástica, né? Joguei handball, joguei tênis, joguei vôlei e finalmente terminei no atletismo na Fundação Evangélica, quando eu estudei lá. Era uma das opções que tinha e comecei com o Darcy, com o professor Darcy, depois contigo, fazendo atletismo, e foi onde eu competi assim, em algumas competições de nível estadual e tudo mais. Sempre como um projeto de atleta, nunca como um atleta realmente. Não, mas só até aqui, vamos melhorar. Mas foi para as finais da Olimpíada da Rede Sinodal, lá comigo em Rio do Sul, né? Isso sim. Isso foi. Mas te garanto que eu sou muito melhor como árbitro do que como atleta. Isso eu posso te garantir. E daí vem, eu acho que uma curiosidade que eu vou dizer, a gente comentou antes, mas acho que todos, né, é bom lembrar, o Frederico tinha notas extraordinárias no ensino médio, né? E ele saiu da fundação para fazer medicina. E passou em medicina. Né? Passou bem em medicina. Né? Como é que foi isso e como é que foi trocar para a educação física? Quando chegou na época da matrícula da faculdade, depois do vestibular, eu cheguei para minha mãe e disse: mãe, não quero mais medicina, não. E ela me disse: o que tu quer fazer? Eu disse: educação física. E, assim, normalmente os pais iam chamar os filhos de louco, alguma coisa assim, né? E a minha mãe me disse: olha, se é o que tu quer fazer,
vai fazer educação física, porque eu nunca tive como médico. Foi o que ela me disse. Sempre tive ligado com esporte. E aí eu disse, então, faço vestibular para educação física e vai fazer educação física. E foi assim, sempre tive total apoio, né, em casa. E assim, hoje eu estou assim, muito bem, faço o que eu gosto. Como eu te comentei, acho que eu seria um bom médico também, porque sempre que me proponho a fazer alguma coisa, faço as coisas para fazer muito bem feitas, mas assim, não sei se estaria feliz como eu estou hoje, trabalhando com esporte, que sempre foi a minha vida, né? Antes de fechar o primeiro bloco, como é que foi para chegar para o Pan-Americano que tu tivesse uma função importante? Tu teve um envolvimento na CBAT ali, certo? Início dos anos 2000 até o Pan-Americano. Como é que foi esse envolvimento? Quando eu terminei a faculdade na Unicinos, logo em seguida eu fui convidado para trabalhar na Confederação Brasileira de Atletismo, para assumir a gerência do departamento técnico, né? Era toda a parte de competições, registro de atletas, formação de árbitros, essas coisas todas. Aí eu me mudei para Manaus, fiquei 4 anos e meio na Confederação e a gente estava aí um pouco antes da organização dos Jogos Pan-Americanos, né? E assim, o atletismo é um dos esportes, junto com a ginástica, que mais utiliza árbitros numa competição, né? Então, organizar a questão de arbitragem numa competição de atletismo não é a coisa mais fácil que tem. E aí, o comitê organizador dos Jogos Pan-Americanos tinha como presidente Carlos Arthur Nussmann, que era presidente do Comitê Olímpico do Brasil também. Ele me convidou para assumir a gerência de arbitragem dos Jogos Pan-Americanos. Mas não é de atletismo. Geral, né? Não é de atletismo, de todos os 42 esportes. Né? Eram 3.600 árbitros aí que a gente estava cuidando nos Jogos Pan-Americanos e aproximadamente 700 árbitros nos Jogos Pan-Americanos. Então, aí eu fiquei encarregado de toda a parte de preparação dos árbitros, de logística, pagamento, acomodação, voos, material para arbitragem, uniforme, tudo isso. Logística, de um para o lado, para o outro, tudo, né? Tudo. Uhum. E aí que, assim, foi uma visibilidade muito grande, porque os Jogos Pan-Americanos, o primeiro evento grande que a gente fez no Brasil, multiesportivo, e a partir daí só fui mudando de lugares, fiz a candidatura do Rio para os Jogos 2016, todo o planejamento dos esportes olímpicos era a minha responsabilidade na construção do dossiê de candidatura. Aí ganhamos a candidatura em outubro de 2009. Depois disso, eu fiquei mais um tempo... Fred, rapidinho, vamos ter que ir para o intervalo, porque essa tua história está maravilhosa, mas se não vamos lá. Tá? Vamos continuar em seguida. Vamos aos nossos intervalos e já voltamos. Colorgraph, gráfica e editora limitada.
Estamos de volta com muito prazer no programa Esporte na TV com um convidado internacional que é daqui da região, nosso grande Frederico Nantes, com orgulho meu ex-aluno, que hoje é o coordenador de competições da Conmebol para clubes. O Frederico estava contando no final do bloco anterior toda a questão da onde ele foi o chefe geral de arbitragem do PAN 2007, e aí veio o passo seguinte, que foi enorme, que foi a questão para a Copa 2014. Frederico, continue contando para nós, por favor. Bom, como eu estava dizendo, depois do Pan-Americano veio a candidatura para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. E quando a gente ganhou a eleição em 2009, eu comecei no comitê organizador. Aí fiquei mais um ano, até 2010, trabalhando já na organização, na preparação para os Jogos Olímpicos. E chegou uma oportunidade, um convite para assumir a gerência geral de competições e serviços às equipes do comitê organizador da Copa do Mundo de 2014. Eram coisas independentes. Eram coisas independentes. Eram dois comitês completamente distintos. O mundo do futebol é um pouco diferente do mundo olímpico. E assim, eu vi que era o que me faltava na minha vida profissional, porque dos esportes olímpicos já tinha feito bastante coisa, assim, não somente com atletismo, mas com outras modalidades, organizando eventos de outras modalidades também. E então eu resolvi aceitar o desafio aí de cuidar toda a parte de competição no futebol e fazer o atendimento a todas as equipes que iam participar da Copa do Mundo de 2014. Aí, em 2010, então, eu entrei no comitê organizador e fiquei até o final da Copa do Mundo. Fechei a porta do comitê, encerrando os relatórios e tudo isso. E aí, enfim, depois da Copa do Mundo, eu resolvi abrir uma empresa no Rio de Janeiro de marketing esportivo e organização de eventos. Com a minha empresa, eu fiz o atendimento ao Comitê Olímpico Italiano. O Comitê Olímpico Italiano nos contratou para fazer toda a parte logística deles durante os Jogos Olímpicos. Então, eu preparei 4 centros de treinamentos para eles, fiz a importação de material, de comida, de tudo para a missão italiana dos Jogos Olímpicos 2016. E terminaram os Jogos. Deixa eu interromper, mas para o pessoal entender, entre aspas, eu vou usar um termo até um pouco fora ainda, que tu foi o Cicerone da Itália durante o Rio, mas organizando toda a parte de como eles seriam... Toda a parte que era fora, na verdade, da estrutura que oferecia os Jogos Olímpicos, porque essas delegações que são muito grandes, elas fazem aclimatação no país onde vai ser os Jogos. Eles têm centros de treinamentos independentes, além dos locais de treinamento oferecidos pelo comitê organizador. A delegação da Itália eram 600 pessoas que participaram dos Jogos Olímpicos. Então, toda a parte médica, de preparar centro de fisioterapia, preparar locais de treinamento por algumas modalidades específicas, como esgrima, ginástica, vôlei, atletismo, levantamento de peso. Tudo isso a gente preparou, a gente ficou encarregado aí com a minha empresa que eu montei então depois em 2015, nos anos de 2015 e 2016, aí atendendo a Itália. E aí eu estava com a minha empresa, estava muito bem com a minha empresa. Um certo dia recebi uma mensagem através do LinkedIn de uma empresa de headhunter dos Estados Unidos pedindo para conversar comigo, que tinha gostado do meu perfil e queria conversar comigo. Eu respondi para eles que, ok, podíamos conversar, mas que eu não estava buscando nenhum trabalho, porque eu estava muito bem, obrigado.
E aí começaram uma série de entrevistas. No total foram 7 entrevistas. Eu não conhecia ninguém na Conmebol. Eu fui saber que eles estavam me entrevistando para uma posição na Conmebol somente na terceira entrevista. Antes disso, eu não sabia por que eu estava conversando com eles, essa que é a verdade. E, enfim, até chegar à última entrevista com o presidente da confederação. E eu vim para Assunção como consultor durante 6 meses. Nesse período de consultoria, eu reescrevi todos os regulamentos da Conmebol, da Libertadores, Sul-Americana, Recopa, o regulamento disciplinário, o manual de ética, fiz a revisão, o código de ética, enfim, todos esses regulamentos que eram uma bagunça aqui na Conmebol. Esses 6 primeiros meses eu reestruturei essa parte e aí veio o convite, então, para assumir como diretor de competições de clubes. A gente faz 9 competições por ano de clubes, mas Porque inclui o futsal e o futebol de areia também, não é? Sim. Eu tenho por ano a Libertadores, a Sul-Americana, a Libertadores Feminina, a Libertadores Sub-20, Libertadores de futsal masculino e feminino e Libertadores de beach soccer masculino. Essas são as competições que eu tenho, que eu sou responsável por ano. São praticamente 400 jogos por ano que a gente organiza. Uhum. Não é um trabalho pequeno, não. Não é pouca coisa, né? E quem sabe, quem está acompanhando ainda mais nesse período de pandemia, sabendo que cada país tem uma diferença, eu imagino que é lidar com 10 países com políticas diferentes, com estratégias. Com infraestrutura diferente, com nível de organização diferente, com a parte financeira diferente, então, assim, os recursos são diferentes, e a gente tem que fazer algo que se aplique nos 10 países. É um desafio grande, mas a gente está num trabalho forte aí de tentar cada vez mais uniformizar e estandarizar todo esse processo nos 10 países. Hoje, uma coisa que eu me orgulho de dizer é que todos os jogos da Libertadores, da Sul-Americana, especialmente, a gente pode realizar em qualquer país, Brasil, Argentina, Bolívia, Peru, Venezuela, e ele vai ser transmitido da mesma maneira, ele tem a mesma produção de televisão, ele tem exatamente o mesmo protocolo, funciona exatamente igual nos 10 países. E não funcionava assim. Porque aqui na Conmebol, para fazer deixar claro, além de competições, a parte de competições, toda a produção de televisão da Libertadores, da Sul-Americana e toda a área de segurança nos estádios também está dentro da minha diretoria aqui. Da tua gestão, isso? E está dentro da minha diretoria, que sou eu que sou responsável também. Uhum. Não, porque é isso que eu ia fazer a pergunta, né? Queira ou não queira, todo mundo questiona a das quintas-feiras aqui no Brasil, né? Tu sabes, por causa do Facebook que adquiriu os direitos, né? Da Libertadores. Mas nota-se que a transmissão, o modelo de transmissão é igual, é porque o broadcasting todo é organizado por vocês. É centralizado. Nós fazemos isso. A grande crítica que a gente recebeu e mudar a cultura é uma coisa que demanda um pouco de tempo e que gera uma resistência, a gente já estava preparado para isso, é porque os jogos, o pacote de quinta-feira foram jogos exclusivos do Facebook. Mas essa é a modernidade. As plataformas digitais é o futuro. Então, assim, nós temos que começar a acostumarmos com isso, porque daqui para frente, cada vez mais plataformas de OTT e plataformas digitais é onde a gente vai encontrar o conteúdo dos esportes, né? Então, foi uma decisão estratégica. A gente sabia que ia apanhar um pouco aí no início, porque é uma mudança de cultura. Aí no Brasil, todo mundo acompanhava a Libertadores pela Fox e pela Globo,
alguns jogos que eram cedidos pela Fox, mas quem tinha o direito era a Fox. Uhum. E eu chegar um dia da semana e ter os jogos só no Facebook, realmente é uma mudança, é uma quebra de paradigma muito grande. Mas eu acho que funcionou bem, assim, os resultados são positivos. A gente, em negociações comerciais, isso se pode falar abertamente, porque os números são todos públicos. A gente, desde 2016 até esse ano, a gente aumentou em 205% os prêmios dos clubes. Hoje a Libertadores é a competição mais bem paga do continente, como tem que ser, porque é a principal competição de futebol de clubes. E a gente trabalha incansavelmente aqui para melhorar cada vez mais a situação para os clubes que participam. Uma pergunta ainda na área do esporte, que eu acho que é importante, que a gente tem entrevistado bastante da parte feminina, né? Entrevistamos aqui a treinadora do Grêmio, o treinador do Inter, do futsal, a Andressinha, né? Como é que tu sentes essa evolução do futebol feminino, do futsal feminino, aí já dentro da Conmebol, porque eu acho que isso é uma coisa bem forte que vocês estão fazendo. A Conmebol fez uma inversão muito grande no futebol feminino. Na gestão já do presidente Alejandro, a gente aumentou 6 vezes o número de jogadoras participando dos torneios na América do Sul. Hoje a gente já tem ligas femininas fortes em países que não existiam antes, graças ao dinheiro, aos recursos disponibilizados pela Conmebol. A gente trata o futebol feminino com os mesmos níveis de preocupação e de atenção que o futebol feminino, que o futebol masculino. Hoje, um exemplo que eu posso dar é a transmissão de televisão. A gente faz a transmissão de televisão exatamente da mesma forma como a gente faz o masculino. Ano passado, pela primeira vez, a gente conseguiu comercializar, vender os direitos de transmissão da Libertadores feminina. Antes, o que acontecia? A gente cedia as imagens para que fosse transmitido. Hoje não. Hoje a gente consegue comercializar. Aumentamos os prêmios da Libertadores feminina assim, de uma forma bastante importante. Ainda queremos aumentar muito mais. Implementamos o processo de licença de clubes para o futebol feminino, ou seja, antes a gente tinha licenciamento de clubes no masculino, onde obrigava que cada clube, para participar dos torneios continentais, tivesse uma equipe feminina. Isso e forçou os grandes clubes a terem as equipes, né? Exatamente. Hoje a gente já tem um processo de licenciamento de clubes para o feminino, ou seja, os clubes têm que oferecer algumas condições, garantir algumas condições para o futebol feminino também, para que possam continuar disputando as nossas competições. E agora, esse é um trabalho que não pode ser só da Conmebol. Isso, cada país tem que fazer o seu trabalho também, fortalecendo as ligas, trazendo patrocinadores. E é um mercado muito grande a ser explorado. Assim, tem um potencial enorme. Não, nós tivemos até, só para fechar, foi ontem divulgado a sede, né, do Mundial, Austrália e Nova Zelândia, e a Colômbia foi a candidata que chegou até a final, né? Sendo que o Brasil tinha desistido, apesar de ter visto que ficou com melhor nota, né, na avaliação. Mas tinha... Essa avaliação, nós não estamos de acordo com a avaliação que foi feita pela FIFA. Nós deixamos muito claro a posição da Conmebol, muito clara a posição da Conmebol sobre essa avaliação. Assim, respeitamos todo o trabalho que foi feito, mas não estamos de acordo com o resultado da avaliação. Algumas coisas, por exemplo, como dizer que no relatório que tem problemas terroristas na Colômbia, na questão de segurança, demonstra um total desconhecimento
de tudo que foi feito em termos de segurança na Colômbia nos últimos anos. Dizer que em casos de algum problema grave de saúde, as cidades da Colômbia, exceto Bogotá, não teriam condições de atender os médicos e teria que fazer uma evacuação internacional para ser atendido em outro país, é uma total ignorância e falta de conhecimento do que é a Colômbia hoje. Inclusive, tem as melhores referências médicas, não em Bogotá, mas em Medellín. Então, é com esse tipo de coisa que a gente não esteve de acordo. Não acredito que a nota atribuída à Colômbia seja o reflexo exatamente do que oferece a Colômbia. A Colômbia vai ser sede da Copa América no próximo ano, o torneio de seleções mais antigo do mundo, e essa foi a nossa insatisfação, muito embora a candidatura da Austrália e Nova Zelândia fosse uma candidatura fortíssima também, como demonstrou e acabou ganhando a eleição. Beleza. Fred, vamos tirar a última pergunta, tá? Que o programa já passou, o sol está me pegando aí. E à noite, que vai passar o programa igual. Eu queria que o Fred pensasse, o Fred jovem, adolescente, morador na época Campo Bom, estudando em Novo Hamburgo, como é que pensaria que 25 anos depois estaria como, entre aspas, entre o número 2 ou 3 da Conmebol no comando da Conmebol? Veja bem, Cláudio, primeiro que eu não sei se eu recordo tanto tempo atrás, assim, já faz tempo. Estamos ficando velha. Mas, assim, eu sempre tive objetivos muito claros na minha vida. Quando eu quis alguma coisa, eu fui lá até conseguir. E quando eu morava em Campo Bom ainda, eu dizia, algum dia vou estar em Jogos Olímpicos. Vou participar dos Jogos Olímpicos. Não sabia como, não sabia se era como atleta, se era como dirigente, não. E assim, eu com 23 anos fui para os meus primeiros Jogos Olímpicos, né? Então assim, eu nunca, assim, não sei se eu imaginei que estaria aqui, especialmente com futebol, porque não era um plano inicial trabalhar com futebol, assim, isso não passava pela minha cabeça até entrar no comitê organizador da Copa do Mundo, mas eu sempre tive aspirações grandes, isso eu não posso negar, que eu sempre quis participar de grandes competições e acho que eu acabei trabalhando para isso, tive muita gente que me abriu as portas, que me deu oportunidades de estar em diversos lugares diferentes, mas realmente não sei se eu imaginava, assim, especialmente estar trabalhando com futebol. Até porque eu sempre fui muito crítico de algumas coisas, especialmente no futebol, a forma como se faziam as coisas. E quando apareceu finalmente essa oportunidade na Conmebol, porque Copa do Mundo é um evento diferente, mas quando apareceu essa oportunidade na Conmebol, eu me senti meio na obrigação, vamos dizer assim, porque eu pensei, sempre fui muito crítico de tudo isso, agora ter a oportunidade de ir para lá e fazer alguma coisa diferente, implementar alguns conceitos que eu acho que são os mais adequados para o futebol, e eu disse, então, está na hora, tem que fazer, e muito foi por isso que eu aceitei vir para Assunção, sair do Rio de Janeiro e vir para Assunção, porque estava morando no Rio, e assumir essa função. Que legal. Assim, falar de ti, a gente poderia falar das Olimpíadas, dos PANs que tu já foi, dos mundiais, né? Ia faltar tempo, porque tem tantas coisas que tu já tem como memória e como representatividade que daria muito tempo e se possível, quando tu vieres para cá e a gente também tiver o programa em loco de novo, eu gostaria de contar com a tua presença, tá?
Mas, de coração, agradeço. E eu queria que tu mandasse uma mensagem final para o nosso telespectador, para o nosso que estará acompanhando esse programa. Bom, antes da mensagem, queria agradecer o convite, Cláudia. É sempre um prazer estar falando com as pessoas que me acompanharam, especialmente no início da minha carreira. A gente organizando competições aí no Rio Grande do Sul, primeiro na fundação que a gente organizava, e depois pelo interior do Rio Grande do Sul. E todas foram muito importantes. Na verdade, nessas competições são as competições que a gente mais aprende, especialmente a sair de situações não planejadas. Né? E isso é uma característica nossa como brasileiros, de ter uma flexibilidade bastante grande. E que eu digo assim, a minha mensagem, eu acho o seguinte, que de persistência, de ter um objetivo claro, né? Quando a gente quer alguma coisa na vida da gente, e isso eu sonhei para minha vida e trabalhei para isso, não adianta sonhar e não trabalhar também, a gente tem que ir lá e tem que fazer as coisas sempre pensando em fazer o melhor e ser o melhor. Provavelmente, muitas vezes a gente não vai ser o melhor no que a gente faz, mas se a gente fizer o nosso melhor, isso já é a metade do caminho. E uma coisa que é indispensável é a correção. A gente tem que ser correto sempre em tudo que a gente faz. Nosso presidente hoje tem uma frase que acompanha a gente, ele baixa a linha aqui dentro da Conmebol, que é o correto por em cima do conveniente, né? E eu acho que isso resume muito bem. A gente tem que fazer as coisas com correção, com convicção. Muitas vezes vamos enfrentar muita resistência, porque as mudanças geram resistência, mas isso faz parte do caminho, a gente tem que estar preparado para isso. Que legal. Olha, que mensagem. Acho que muito similar, que tu sabe da minha vida também, né? Por ter passado por algumas coisas e tá aí de novo, como sempre, de novo na linha de frente, né? Te agradeço ter aceitado o convite, ter participado do programa internacional aí, falando de Assunção. Sei que está num período de restabelecimento da Conmebol com todo, né? Como toda a América do Sul está nos seus replanejamentos do novo normal, né? E te agradeço por ter destinado esse momento para a gente poder fazer a entrevista. Peço ao telespectador desculpa pelo sol, tá? Que foi feito na metade da tarde, mas que está passando nesse horário aí da noite agora, o programa, 19h30, 20 horas. E, Frederico, conte conosco sempre que precisar, a gente está sempre do teu lado, sempre te apoiando e contando sempre que farás um excelente trabalho. Eu que agradeço, e a gente aqui também na Conmebol está à disposição, e eu pessoalmente estou à disposição para sempre que queiram conversar. Um abraço. Dessa forma, encerramos, mas com muito prazer, um grande esporte na TV, com a presença do nosso coordenador de competições para clubes, Frederico Nantes, o Fred, que foi meu aluno com orgulho aqui da Fundação Evangélica. Um abraço para todos, uma boa noite.